como nós temos uma regra para a negação de qualquer para todo, então significa que eu sou capaz de fazer a negação de qualquer coisa que possa ser escrita como um para todo. Isso inclui implicações lógicas. Então, se eu quiser fazer a negação de qualquer implicação lógica, um caminho possível é pegar a implicação lógica, reescrevê-la como um para todos. Então, no caso, a implicação lógica era essa. Foi reescrita como um para todo dessa forma aqui. E agora eu vou fazer a negação. A negação, eu vou usar a regra. Como sempre, eu tenho que diferenciar o que é hipótese e o que é tese. A vírgula está aqui. Então, vemos que isto aqui é hipótese. E isto aqui é tese. A regra diz que devemos manter a hipótese e negar a tese. O para todo vira um existe, a hipótese foi mantida aqui, a vírgula virou tal que, e a tese virou x menor ou igual a 3. Como no exemplo anterior, nós temos tal que, são tal que encadeados, e ele acaba sendo reescrito de forma mais harmônica como existe x pertencente a R, tal que x maior do que 5 e x menor ou igual a 3. Ocasionalmente, ou na verdade com bastante frequência, você precisa utilizar mais de uma regra, porque expressões da vida real misturam quantificadores. Não é comum, não é incomum que você tenha situações em que apareçam na mesma expressão conjunções e, conjunções ou, conjunção de existe, quantificador de existe, quantificador de para todo. Então, nessas situações, você vai precisar utilizar mais de uma regra de negação. E o segredo para isso é sempre não inventar nenhuma regra e utilizar uma regra de cada vez. Então, vamos considerar este exemplo daqui. Para todo A e B pertencente a R+, A mais B é maior ou igual a 0 e A vezes B é maior ou igual a 0. Então, você tem que entender o que essa proposição está dizendo e enxergar que o que essa proposição está dizendo é assim: para todo A e B pertencente a R, alguma coisa acontece. Isso aqui seria que é a tese. Então, o que você entende é que ao encapsular isso aqui, enxergar isso aqui como sendo uma coisa só, você entende que isso aqui é uma proposição de para todo normal. Ela é para todo A e B pertencente a R+, tese. Então, como é que a gente faz a negação desse tipo de coisa? A hipótese é mantida, o para todo vira o existe. Aqui está errado. Eu vou corrigir. A vírgula vira tal que. E nós negamos a tese. Só que, ao negar a tese, nós vemos que a tese é um E. Então, eu vou ter que utilizar a regra de negação do E. Então, na passagem seguinte, eu aplico a regra de negação do E. O E vai virar OU. Eu nego cada um dos pedacinhos. Então, a expressão final é: existem A e B pertencente a R+, tais que A mais B é menor do que 0 ou A vezes B é menor do que 0. Uma última observação a respeito da regra de negação do para todo é que ele permite justificar uma certa convenção que foi feita anteriormente. Nós convencionamos que em qualquer situação de vacuidade, uma proposição de para todo ela é sempre verdadeira. Então, por exemplo, nós temos aqui a proposição: para todo x pertencente a vazio, x² igual a menos 1. Então, por que ela é uma situação de vacuidade? Porque a hipótese, que é x pertence a vazio,
ela é impossível de ser satisfeita. Ela jamais é satisfeita. Não existem elementos de X que satisfaçam a hipótese. Por isso, o termo vacuidade. E a convenção é, se nós temos um para-todo numa situação de vacuidade, por convenção, nós dizemos que a proposição é verdadeira. A regra de negação nos permite justificar o porquê dessa convenção. Como? Bom, considere esse exemplo aqui mesmo. Se nós olharmos para a negação dessa proposição, nós teremos a expressão: existe x pertencente a vazio, tal que x² é diferente de menos 1. Vou ignorar a parte referente à tese e olhar somente para a parte da hipótese. Como essa hipótese era impossível de satisfazer, então, independentemente do que eu coloque aqui, x pertencer a vazio não tem como acontecer. Então, essa proposição existencial, ela precisa ser falsa. Não tem como existir um x pertencente a vazio tal que alguma coisa. Então, se a negação é falsa, a proposição original precisa ser verdadeira para ter coerência ao nosso modelo lógico. Então, por isso, você precisa ter essa convenção de que esse tipo de proposição ela é verdadeira.